Como estamos? Vamos fazer mais uma oração, Senhor, né? Santo Deus, é um prazer estar na Tua presença nesta manhã. Não somos dignos da Tua presença, mas queremos muito ela. Queremos nos sentir melhor ao vir aqui nesta casa, entregar o nosso coração e determinarmos na nossa vida que somos Teus servos e filhos. Por isso estamos aqui, para Te adorar, para render um culto de adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de adoração. E neste momento, Pai, prepara nosso coração, nosso espírito, nossa mente, para que a gente consiga sentir mais o Senhor. Entender que sem o Senhor na nossa vida nós não somos nada. É preciso que a gente coloque isso na nossa mente. E por isso, queremos pedir a porção dobrada do Teu Santo Espírito neste momento, para nós e para todos os que ouvem. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Todos que estão aqui, um ótimo dia, um bom sábado. E eu creio que a maioria aqui me conhece, mas mesmo assim eu vou falar meu nome para alguém que não me conhece ainda. Meu nome é Celso, eu sou membro dessa igreja há 21 anos. Desde que eu casei com a minha esposa, eu pedi a minha carta de transferência para cá. E eu sou muito feliz com isso. Vocês são irmãos maravilhosos, que eu os conheço muito bem. E muitos aqui não estão acostumados a me verem nessa função, passar a mensagem, porque normalmente eu estou atrás de um piano ou de um violão, porque eu também sou músico. Mas foi me dada a oportunidade, e quando isso acontece, a gente tem que cumprir o papel que Deus nos deu, que é fazer algo para a sua honra e sua glória, não é verdade? Espero que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida e na minha vida. Nós vamos meditar nesta manhã no livro de Oséias, capítulo 6. Quem tiver com sua Bíblia na mão aí, por gentileza, possa estar abrindo aí para acompanhar a mensagem de hoje. Oséias capítulo 6, verso 3. Bem, acreditando que vocês já acharam, vamos ler. Eu quero ler apenas a primeira parte do versículo, né? Que diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Eu vou parar aqui, porque para mim já é mais que suficiente o que está sendo falado aqui pelo nosso irmão Oséias. E tem uma outra versão na Bíblia que fala assim, ó, começa do mesmo jeito: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu acho legal as duas versões, porque uma fala que nós devemos nos esforçar em conhecer o Senhor, e a outra diz que devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Será que conhecer ao Senhor é importante? O que pensar sobre isso, né? Aqui em Oséias fala que é muito importante a gente conhecer o Senhor, conhecer a Deus, né? E para que a gente consiga conhecer alguém, tem alguns passos que a gente pode seguir para a gente conseguir conhecer alguém. Bem, o primeiro passo é justamente a gente querer conhecer alguém, né? Não adianta nada a gente ver uma pessoa, ser apresentada a ela,
mas a gente não se interessar em querer conhecer aquela pessoa. Se a gente não se interessar, não vai haver nenhum relacionamento, porque a gente simplesmente não se interessou. Então, o primeiro passo da minha listinha aqui é querer conhecer, se interessar. Eu considerei muito importante esse passo. O outro passo seria estudar, pesquisar a vida daquela pessoa, não no sentido de ser curioso, mas no sentido de realmente querer aprender mais daquela pessoa. Vocês lembram quando vocês conheceram a primeira namorada de vocês, ou namorado, no caso dos homens, né? O que você ficava pensando antes de se envolver com essa pessoa? Primeiro você foi procurar saber onde morava, né? Primeiro você foi procurar saber quem eram os pais dela ou dele. E esse interesse que você teve fez com que você conseguisse o seu objetivo. Alcançar o objetivo. Então, pesquisar, estudar a vida da pessoa é interessante. A outra coisa é descobrir coisas peculiares sobre aquela pessoa. E nesse caso aqui eu estou falando de Deus, né? Eu estou falando de Deus. Se a gente se interessa em descobrir coisas sobre Deus, com certeza também é conhecer a Deus. Outro fato interessante também é acompanhar todos os feitos da pessoa, né? Hoje tem uma coisa chamada rede social aí, que quando você se interessa por alguém, você vai na rede social dela e busca todos os vídeos que ela postou e todas as coisas que ela escreve lá na rede social, porque você admira a pessoa. Por que não fazer isso com Deus? Acompanhar todos os seus feitos, todas as coisas que ele, vamos dizer assim, postou na Bíblia, né? É uma linguagem mais moderna. Deus colocou na Bíblia, através da experiência dos seus servos, dos seus profetas, tudo que Deus colocou, a gente pode simplesmente catalogar e destacar, né? Fazer uma lista das coisas que Deus fez, dos milagres, das maravilhas. E o último passo, e mais importante do que todos esses, que esses todos levam para este passo, é se relacionar com Deus. Que quando a gente faz todos esses primeiros passos, o resultado é justamente se relacionar. Aí chega ao clímax, né? Chega ao momento principal, que é exatamente a gente entrar em contato real, se envolver, né? Conversar, né? Ter um relacionamento. Existem pessoas que são muito sortudas, sabia? Pessoas que começaram a entender tudo isso que eu falei desde pequenininhas. Por exemplo, temos alguns bebês aqui na igreja que foram apresentadas ao Senhor. Eu não tive essa sorte de ser bem pequenininho apresentado na casa do Senhor, né? Mas aqui nós temos várias crianças que foram apresentadas a Deus desde pequenininhas, né? Por exemplo, aqui a gente tem Priscila, temos Lícia ali de Nara, temos quem mais aqui? Eu fiz uma listinha aqui de pessoas, talvez eu esqueça de algumas, tá? Nicolas, Emily, Melinda, Valentina, Arthur. Tem outros. O seu filho, Genivaldo, já foi apresentado? Ainda não, mas vai. Muito bem. Então, essas crianças, elas já têm a sorte de começarem ali, já serem apresentadas na casa de Deus e crescerem entendendo, conhecendo a Deus através dos seus pais. Porque a gente entende, né, que a criança que ela cresce nos caminhos do Senhor, ela conhecendo a Deus, ela nunca vai abandonar Deus. E na Bíblia, nós temos um exemplo claro e bonito, né? Um exemplo maravilhoso de alguém que foi, desde pequenininho, educado, né? Nos caminhos do Senhor. E ele teve uma base tão firme naquilo que foi ensinado para ele,
que ele nunca abandonou os caminhos do Senhor, apesar de todas as dificuldades e todas as coisas que vieram contra ele. Eu vou dar algumas dicas de coisas que aconteceram na vida dele e vocês vão descobrir rapidinho quem foi essa pessoa. Primeiro, ele foi muito amado pelo seu pai. E quando ele ia ao ser muito amado pelo seu pai dava muita atenção a ele, tal, e o informava, o instruía, né? Os irmãos dele ficaram com muita raiva dele porque ele era mais aparentemente amado do que os seus irmãos, né? E um dia ele foi vendido para bem longe, numa situação assim, bem ruim, bem injusta, vamos colocar assim, né? E depois ele passou por outros problemas, como por exemplo, ele foi preso por causa de uma determinada tentação. E eu acho que vocês já estão sabendo aí mais ou menos quem é que eu estou falando, né? Exatamente, isso que vocês pensaram. A história de José. A história de José, ela se encontra em Gênesis, né? Gênesis capítulo 37. Lá conta essa história e conta que esse jovem José, ele não desanimou da sua vida, da forma como ele vivia, ele levou para o resto da vida o seu conhecimento. Vocês acham que José passou por todas aquelas aflições, por todas essas coisas que olhando por alto assim, seria injusta para com ele? E se ele não conhecesse a Deus, será que ele conseguiria vencer? Será que ele conseguiria dizer não para aquela mulher lá? Ele conseguiria passar por todas essas dificuldades? Com certeza não. Ele não conseguiria. E José realmente foi um vencedor porque ele conhecia o Deus que ele servia. Então a gente vê aí a importância do conhecimento a Deus. Voltando ao versículo que a gente leu antes, né? Conhecer e continuar conhecendo, nos esforçando para conhecer a Deus. Temos a história aqui também de um outro jovem, que eu não vou dizer o nome dele, mas vocês vão saber assim que eu começar a falar algumas coisas sobre ele. Ou melhor, eles, né? Foram 3 jovens com fé suficiente para poder dizer assim: eu não vou fazer isso porque isso vai desagradar o meu Deus. Esses jovens, eles disseram não para o pecado e preferiram morrer, se fosse o caso. Simplesmente porque eles tinham certeza absoluta que o seu Deus iria os salvar. E nós estamos falando dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, esses jovens, né, que passaram por todas essas dificuldades, né, histórias que a gente ouve desde pequenos, né, essas histórias elas nos ajudam a gente ter mais certeza, segurança daquilo que a gente já crê, porque a gente vê na pele das outras pessoas que é possível adorar a Deus e é possível também acreditar nele de forma mais significativa. Temos uma outra história de outro jovem, ainda no mesmo livro de Daniel. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego está no capítulo 3. E no capítulo 6 de Daniel, nós temos a história do próprio Daniel. A história em que narra aquela trajetória de Daniel sendo jogado na cova dos leões, né? A gente conhece também essa história com todos os seus detalhes. E a gente vê ali também uma prova de fé que tem a ver com muita confiança em Deus. Será que Daniel, ele conhecia Deus? Ele se interessava em conhecer a Deus, em buscá-lo,
em se relacionar com Ele? O que vocês acham? Imagine alguém que tenha coragem de entrar numa cova cheia de leões famintos, que seria muito fácil cair lá dentro e já ser devorado. Era a coisa mais lógica a se acontecer, né? Como que alguém pode passar por uma experiência dessas e sair ileso? É o caso dos jovens lá, né? Aquilo ali foi... Eu não sei qual das duas experiências foi mais impressionante. O fato de 3 jovens serem jogados dentro de uma fornalha com muito fogo, aquecido 7 vezes mais, ou os leões ignorarem uma refeição maravilhosa que era Daniel. Então, maravilhas Deus faz e coisas impressionantes que a gente realmente não para analisar às vezes, né? A gente lê, mas depois de tantas vezes que a gente já leu, às vezes a gente perde o impacto daquela leitura, né? Da história. E realmente foram milagres incríveis, incríveis. Não tem como a gente olhar aos olhos humanos e explicar o porquê que aquele fogo não conseguiu queimar aqueles jovens, tanto que os próprios guardas que o levaram morreram. Então, proteção de Deus, resultado de uma confiança inabalável. Inabalável. Você gostaria de ter uma confiança dessa, tão inabalável, como aqui aqueles 3 jovens e aqui Daniel tinha no Senhor? Não é admirável esse tipo de confiança? Não é admirável saber que alguém tem uma confiança dessa? E mais admirável ainda, não é saber que alguém tenha confiança, e sim que aquele tipo de confiança gera um resultado tão positivo como o que foi provado na Bíblia, né? A gente viu que eles confiaram e Deus, Ele respondeu à altura. Deus, Ele simplesmente fez acontecer o milagre. Então, quando nós confiamos em Deus, as coisas acontecem. Já vi relatos de pessoas que estavam assim desesperados por um trabalho, e eles confiaram que Deus daria um trabalho para eles, e esse trabalho veio. Pessoas que estavam precisando de uma cura, e eles confiaram que Deus o curaria, oraram ao Senhor, exerceram a sua fé, e eles foram curados. Então, são muitos os relatos em que Deus age na vida das pessoas. Antigamente, as pessoas tinham um Deus mais de perto, a impressão pelo menos é essa que a gente tem na Bíblia, e hoje a gente pensa assim, bem, eu vou orar, mas a gente não consegue ouvir a voz de Deus devido aos muitos anos de pecado sobre nossas costas, e o resultado da distância que o pecado nos deu em relação a Deus, em termos de ouvir a sua voz, assim, audivelmente, como se alguém estivesse realmente falando, né? Esse resultado foi muito negativo, mas poucos ainda conseguem ouvir. Poucos ainda conseguem ter a experiência de ouvir a voz de Deus e senti-lo presente pertinho de você. Mas essa experiência, ela não vem assim à toa. É preciso haver um comprometimento. Se você se compromete a se relacionar com Deus, Ele com certeza vai se aproximar mais ainda de você. Ele vai fazer, sabe por quê? É simples. Deus é tudo que Deus quer, é tudo que Deus gostaria. O prazer dele é se relacionar conosco. Quando nós tínhamos, a Bíblia fala que Deus, Ele descia até o Éden para falar com Adão e Eva. E Ele tinha alegria naquilo. Você acha que Ele não tem alegria de falar conosco? Em pleno século que nós estamos? Com certeza. Nós somos os mesmos filhos dele. Embora numa situação pecaminosa diferente. Mas mesmo assim o seu amor por nós não diminuiu. É
Tanto que ele provou isso, descendo até aqui, se tornando um ser humano comum, com todas as nossas falhas, todas as nossas limitações, e provou que o seu amor não mudou. O seu amor é o mesmo. Ele tem interesse de reatar o elo contigo. Agora, sabe o que acontece? A gente, às vezes, esquece disso. E, às vezes, a gente esquece que Deus quer isso. E, às vezes, a gente acaba não querendo isso. Se envolvendo com muitas coisas, se enchendo de trabalho, fazendo coisas que não tem nada a ver para ajudar o relacionamento com Deus a crescer mais. Entenderam? Então, toda vez que eu não me interesso para que o relacionamento meu com Deus cresça, eu estou dificultando o relacionamento. Pense, se eu tivesse uma namorada e eu não falasse com ela todos os dias, só falasse apenas uma vez na semana. Pior, se eu falasse uma vez a cada 15 dias. Pior, se eu falasse a cada uma vez no mês. Pior, se eu falasse uma vez por ano. Tem gente que não pega na Bíblia tem 1 ano, gente. 1 ano. E eu não estou falando de jovens, não. Jovens são mais tentados a ficarem com o celular o tempo todo. A gente sabe. Hoje eu tenho uma dificuldade terrível. Eu sou professor de música. E os pais me reclamam direto. Porque o pai chega para mim e fala assim: ó, professor, ele é inteligente. Ele tem capacidade. Só que ele não está desenvolvendo. Aí eu falo: e o que é que está acontecendo? Eu já sei a resposta, né? Aí ele fala: ele só pega no violão quando o senhor está aqui. Ele só pega no teclado quando o senhor está aqui. Quando o senhor sai, ele joga o teclado no canto, e só a semana que vem, quando o senhor vier de novo na próxima aula. Então ele fica 1 semana sem pegar no instrumento, ele não desenvolve. Um relacionamento com a namorada, por exemplo, é a mesma coisa. Se você fica 1 semana sem falar um bom dia para ela, você não vai conhecê-la. Você não vai conseguir casar com ela sabendo quem é ela. Se você insistir no relacionamento, você vai até casar. Mas você não vai conhecê-la. Em algum momento, a surpresa negativa vai vir. Você vai se surpreender. Muitas serão positivas, mas muitas também serão negativas. Eu acho que muito maiores negativas. Porque realmente conhecer uma pessoa é a coisa mais importante para depois ir viver com ela. Nós queremos muito ir viver com Jesus no céu, não queremos? Queremos. Eu tenho certeza que queremos. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque eu tenho certeza que se eu falar de novo, quem gostaria de ir morar no céu, viver com Jesus, todos levantariam a mão. Mas só que é o seguinte: você conhece Jesus? Você conhece Deus? É preciso conhecer a Deus para querer ir morar com Ele. Por que as pessoas do mundo aí não querem aceitar Jesus como seu salvador pessoal? Porque elas não conhecem Deus. A partir do momento que elas verem o que Deus tem para elas, os objetivos dele para elas não dão a chance nem de Deus mostrar a sua oferta. Elas não dão a chance. Elas, não quero saber disso não. Você entendeu a diferença? Então, se a gente der a oportunidade a Deus para que Ele nos mostre sua oferta, todas as coisas boas, os sonhos dele para nós vamos conhecê-lo ainda mais. E ao conhecer Deus ainda mais, a gente vai ter uma oportunidade de se envolver com Ele. E ao se envolver com Ele, nosso relacionamento, nossa fé, nossa espiritualidade, toda a nossa vida vai mudar. Olha que bênção! Conhecer a Deus para ir morar com Ele. Tudo o que nós queremos. Embora, às vezes, a gente negligencia, né? Então vamos facilitar o relacionamento de Deus, nosso com Deus, para que fique mais fácil a gente entender melhor a Bíblia, entender melhor seus propósitos, entender todas as coisas que Deus tem de boas para nós. Eu acho que é muito válido a gente parar e meditar sobre isso
Porque hoje em dia nós vivemos num mundo bem conturbado. E não estou falando de doenças, coronavírus, não estou falando nada disso. Eu estou falando de distrações que Satanás criou para tirar a sua mente de se relacionar com Deus. A única coisa que nós temos é isso aí. A única forma de nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com Deus, é justamente com a nossa mente, com o nosso conhecimento. E isso a gente adquire através da leitura da Bíblia, através de oração, momentos íntimos com Deus. Se a gente negligencia isso, o relacionamento fica fraco. E, gente, vamos nos dedicar a Deus desta forma, que vai dar muito certo. Elias. Pense no profeta Elias. Você acha que Elias teria coragem de desafiar todos aqueles 400 adoradores de Baal, se ele não tivesse certeza que Deus derramaria fogo sobre aquele altar? Olha que pergunta intrigante, né? Já pensou? Se Elias não conhecesse Deus, não soubesse que Deus agiria exatamente ali naquele momento da prova, do desafio ali, tal, ele não jogaria água em cima do altar, ele não falaria com Deus de uma forma segura, confiante. Com certeza isso não aconteceria. Então isso é prova de que Elias conhecia a Deus. Outra pessoa, Jó. Jó foi desanimado. Jó passou por diversas situações ruins, que ele, olhando assim pelo lado humano, se ele desistisse de Deus, seria justo, vamos dizer assim, né? Porque, poxa, o cara aguentar tudo aquilo ali, doenças, perder tudo, a mente de uma pessoa normal, que não tenha confiança em Deus, entraria em colapso. A pessoa não conseguiria seguir com um Deus desse, que o desamparou, que o deixou entregue às misérias da vida, às desgraças que aconteceu na vida de Jó. Pense aí. Pense nas piores coisas que aconteceram com você. Foram poucas em relação às que aconteceram com Jó. Eu tenho 2 filhos. Já pensou se os 2 morressem? Misericórdia. Misericórdia. Jó tinha 10, morreu todos. Imagine o coração de um homem que perde 10 filhos no mesmo dia. Você entende? Então, quando a gente para pensar na dor do outro, a gente entende a nossa. A gente entende. Eu amo os meus filhos. Mas será que eu não reclamaria de Deus se eu perdesse os 2? Será que você reclamaria de Deus se perdesse tudo o que você tem? Se a gente conhecer a Deus como Jó conhecia Deus, a gente não vai pecar contra Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque são provas de pessoas que passaram por isso. Pessoas que tinham o conhecimento de Deus. Elas confiavam em Deus, elas conheciam Deus. Então o segredo da vitória, gente, é esse: conhecer a Deus. Por isso que eu comecei o sermão de hoje falando sobre conhecer e continuar conhecendo. Eu quero destacar a palavra continuar, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente já conhece. E será que você realmente conhece? Será que você realmente conhece? Tudo o que você sabe sobre Deus é o suficiente para você? Será que não tem mais nada para conhecer sobre Deus? Alguém tão poderoso, tão infinito, que tem muita coisa para poder criar ainda, e ainda pode fazer muito para você? É muito importante. É muito importante. Se não fosse importante, o Espírito Santo de Deus não me incomodaria para poder falar sobre esse tema hoje. Todas as vezes que alguém para meditar na Bíblia, com certeza, pelo menos a minha oração é que o Senhor me guie para que eu fale algo que eu precise ouvir e que os meus irmãos precisem ouvir. Eu tenho certeza que você está pensando aí no fundo do seu coração: como você vai fazer para poder conhecer mais a Deus? Eu dei algumas dicas aqui.
catalogar feitos, ler mais a respeito do assunto, destacar, sublinhar na Bíblia. Tem muita coisa que dá para poder conhecer sobre Deus. Através de histórias como essas que foram contadas, tem detalhes ali que Deus agiu, a forma como Ele fez, que faz com certeza você entender como Ele pode agir na sua vida. Isso é maravilhoso. Além de Jó e Elias, que foram falados aqui, tem uma pessoa aqui também importantíssima que eu queria falar sobre ele. Moisés. Moisés, a jornada de Moisés não foi fácil. Vocês acham que foi fácil sair do status, né, que ele tinha, e passar para ser humilde, passar todas as coisas, todos os problemas que ele enfrentou no deserto, aquela luta toda, aquela briga consigo mesmo? Moisés ia ser rei, e ele desistiu de tudo para fazer o que Deus estava lhe pedindo. Interessante que a história de Moisés é diferente das outras. Aqui a gente falou de Jó, que Jó conhecia a Deus há muito tempo, né? Desde pequeno, desde criança. Elias também era profeta. Mas e Moisés? Moisés não foi criado como um judeu comum, né? Ali, tal, ele sendo ensinado da melhor forma, aprendendo sobre Deus, tal. Moisés, ele foi aprender sobre Deus bem depois, já bem crescido, né? Que é o caso de muitos de nós. Nós não tivemos a oportunidade de aprender sobre Deus desde a infância. Muitos de vocês aqui vieram para a igreja com 30 anos, com 40 anos, e a vida já tinha passado, já tinha feito um monte de coisas erradas, já tinha vivido da forma mais improvável possível, né? E tiveram a chance de conhecer a Deus, assim como Moisés teve. E mesmo assim, ele conheceu a Deus, aprendeu de Deus, através de experiências que Deus deu oportunidade para ele, assim como deu para você, para mim. Eu me batizei, eu tinha 12 anos de idade. E você? Quantos anos você se batizou? Não precisa responder. Mas você sabe quantos anos você se batizou. Quantos anos você começou a aprender de Deus. Mesmo assim, depois de ter começado a aprender de Deus, já com a idade acima da normal, que seria aprender desde criança o normal, ele conseguiu ser vitorioso com o que ele aprendeu, com a vida como ele escolheu levar, porque o Espírito Santo estava sobre ele, assim como está sobre você, assim como está sobre mim. E você pode ser uma bênção na obra do Senhor. Você ainda pode fazer muito mais do que o que você tem feito. Muito mais. Às vezes a gente acha que dar um estudo bíblico, que fazer o bem ao próximo, né, já está fazendo o suficiente. Mas dá para fazer um pouco mais. Sempre dá para fazer um pouco mais. Sempre dá para poder começar regulando a sua casa, buscando mais a Deus e ser um pouco mais, sabe, firme naquilo que você crê. Se Moisés não conhecesse a Deus, você acha que Moisés conseguiria completar a sua jornada? Você acha que ele conseguiria atravessar o deserto, com aquele povo todo reclamando no seu ouvido, sem comida, sem água? Será que foi fácil essa jornada? Entenderam? Todo o segredo é conhecer Deus, para não desanimar, para não abandoná-lo. E o último a ser analisado nessa manhã, alguém que conhecia Deus e conseguiu também completar sua jornada. Eu estou falando dele mesmo, Jesus.
Se Jesus não conhecesse a Deus, não tivesse um relacionamento íntimo com Deus, de oração, de jejum, ele com certeza não conseguiria terminar a sua jornada. Ele não conseguiria, porque sem Deus é impossível fazer qualquer coisa, mesmo ele sendo Jesus. Porque ele sendo Jesus, ele também era homem e tinha suas limitações, e a força dele não estava nele exatamente, estava em Deus. Quando ele se apegava a Deus, ele tinha força. Mas se ele não fizesse a parte dele, de se envolver com Deus, e se aproximar, e se aprofundar, e conhecer, e confiar. Vocês lembram de um momento em que Jesus, ele começou a suar com sangue, né? Até hoje não foi explicado isso. Ninguém nunca... Eu acho que só Jesus suou com sangue. Eu não conheço outra pessoa que conseguiu suar sangue. E ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele tinha as limitações humanas dele, mas mesmo assim, ele continuou até o fim. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós queremos confiar em Deus, não queremos? Nós queremos ter essa confiança de pessoas como essas aqui que nós lemos agora. Queremos confiar, queremos ter um relacionamento com Deus. Sem essa confiança é impossível. O amor a Deus é tudo que vai resumir a nossa vida, né? Será que realmente a gente conhece a Deus? Vamos meditar sobre isso e vamos conhecer mais a Deus, né? Vamos conhecer mais a Deus. Eu quero destacar as 5 coisas que eu já falei sobre conhecer a Deus, para que a gente não esqueça, tá bom? A primeira coisa é se interessar, é querer. Nós temos que pedir a Deus essa vontade de querer conhecer a Deus. A segunda coisa é estudar, né? Ler e pesquisar. A segunda é tentar descobrir dentro da leitura coisas interessantes, detalhes sobre Deus. Acompanhar, a quarta coisa, acompanhar os feitos de Deus, as coisas que Ele faz, e ver também detalhes dentro disso. E a quinta coisa e última é realmente se relacionar com Deus. Porque depois que você faz todas essas coisas, elas te levam ao quinto passo, que é justamente se relacionar com Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente cresce, a gente vence, a gente chega no objetivo. Eu acho que ficou claro, não ficou? Espero que tenha ficado. Esse é o meu desejo nessa manhã, que nós consigamos conhecer a Deus, nos esforçar para conhecer a Deus. O texto fala nos esforçar porque o profeta já sabia que a gente é básico, né? A gente é básico. Quando a gente sabe alguma coisa, a gente acha que já está bom. E, gente, em relação a Deus, não pode pensar pequeno. Tem que pensar grande. Tem que ir além, muito além. E sabe quem é que ganha com isso? Nós, você. Se a gente conhecer, a gente vai ter mais fé, a gente vai ter mais certeza, mais segurança. A gente vai orar por alguém de uma forma muito mais fervorosa. Quem sabe se não é por causa disso que muitos não têm conseguido até realizar curas, porque ora de uma forma básica. O nível de oração poderia ser um pouco mais alto se o relacionamento daquela pessoa fosse mais íntimo com Deus. Ele teria mais certeza. Na hora de orar para curar uma pessoa, você dizer: Senhor, cura essa pessoa, de uma forma segura. Então, tem a ver com o conhecimento de Deus. Se ficou claro, eu queria que toda a igreja dissesse amém. Amém. Amém.
Vamos ficar de pé para a gente poder fazer uma oração. E eu queria, na verdade, eu pedi para vocês ficarem de pé, não foi? Me desculpem. A gente vai ter uma música agora que tem a ver com tudo isso que a gente falou. Me desculpem. Assim que terminar a música, a gente ora. Tá bom? Vamos cantar o hino de número 427. Perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. És meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Última estrofe. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Vamos orar. Mais perto, Senhor, nós queremos estar do Senhor. Queremos sentir a Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, queremos conversar com o Senhor todos os dias. Nós temos perdido, Senhor, nossa essência. Nós temos perdido os nossos costumes de fazer cultos pela manhã, cultos no final da tarde. Esses cultos simbolizam um encontro com o Senhor, como Adão e Eva faziam no Éden. E Pai, nós vivemos num mundo tão cheio de atividades, tão cheio de coisas, que às vezes essas coisas roubam o nosso tempo de nos relacionarmos com o Senhor. Mas Pai, tem misericórdia de nós, que vivemos neste mundo parecido com Sodoma e Gomorra. Um mundo em que tudo é voltado para a carne, para os costumes, as culturas, para a sociedade, para
cidades, para pessoas, para líderes. Senhor, nos salva de todo esse complexo de ideias e dessas ideias mundanas e nos volta, Pai, para o conhecimento do Senhor, para o relacionamento com o Senhor, porque nós só temos a ganhar com isso. Nós sabemos, podemos estudar agora que é o que o Senhor deseja para nós, é que a gente te conheça, é que a gente possa ser cristãos bem melhores e nos ajuda a fazer isso, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir, mas se o Senhor nos ajudar, nós conseguiremos. Nos dá vontade de te buscar, nos dá vontade de estar diante do Senhor e que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana em que a gente realmente comece a colocar em prática essa ideia de nos relacionar com o Senhor. Nos abençoa, nos livra, nos guarda e esteja conosco em nome de Jesus. Amém.